Bravo! Ai! Agora 12 de dezembro, às 20 horas. Gente, 12 de dezembro, às 20 horas, o presidente da Deixa andar. Pois não, Aí, no momento, a residência de Oswaldo Eustáquio, que foi então alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, operação determinada por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa operação aí que deu o que falar, teve revista da filha menor de idade de Oswaldo Eustáquio, ele também se manifestou, bolsonaristas se manifestaram, e a gente consegue ver aí, ó. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de dezembro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Ex-presidente não desperta apenas ódio, violência, mesquinhez, ignorância, burrice e irresponsabilidade. Ele acaba de mostrar que também desperta amor. Uma das coisas mais incríveis que o Brasil viu nos últimos anos foi pessoas adultas jogarem suas vidas fora para atender ao chamamento de Jair Bolsonaro. Aliás, em 8 de janeiro, milhares de pessoas correram riscos enormes e pelo menos mais de 1.000 conseguiram destruir as suas vidas, paralisar as suas vidas em nome de Jair Bolsonaro, sendo que ele chegou a dizer para um deles, que o cobrou por isso, que estragou sua vida em nome dele, que não devia nada ao sujeito que atendeu ao chamamento dele e foi lá depredar Brasília, os palácios, as sedes dos três poderes. Muitos desses bolsonaristas ameaçaram ministros do STF, agrediram cidadãos que pensavam diferente deles, traficaram joias, mas é a primeira vez que se vê um surpreendente caso amoroso envolvendo o ex-presidente e um admirador. O primeiro divórcio do Brasil foi por causa de Bolsonaro, diz blogueiro bolsonarista que trocou a esposa pelo ex-presidente. Acredite se quiser. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. O bolsonarista Oswaldo Eustáquio fugiu do Brasil. Ele fazia postagens divulgando fake news e, inclusive, com ameaças a ministros do Supremo, e ele foi arrolado no inquérito das milícias digitais. O blogueiro Oswaldo Eustáquio fugiu em meados de 2022 para a Espanha. Ele era e é um dos alvos do inquérito das milícias digitais que corre no STF sob relatoria do Alexandre de Moraes e acolheu pedidos da Polícia Federal e da PGR em dezembro de 2022. De acordo com a defesa de Eustáquio, ele passa a ter os mesmos direitos de um refugiado político. Balela. Bom, antes de ir para a Espanha, ele foi para o Paraguai e de lá conseguiu apoio para se mandar para a Espanha. Após ser localizado pela Polícia Federal na Espanha, o blogueiro Oswaldo Eustáquio pediu asilo na Inglaterra e disse que não é foragido. Considerado foragido no Brasil, ele saiu do Paraguai, passou pela Argentina, viajou para a Espanha e se baseou na Inglaterra agora mais recentemente. E o fato é que o bolsonarista foragido vive uma rotina de reuniões políticas e ataques ao Supremo, enquanto se mantém firme ao lado de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, inclusive, deu um jeito de bloquear as contas da esposa e da filha dele
para impedir que coletassem doações na internet e enviassem dinheiro para ele, que estava foragido e estava sem fonte de renda. Aí a Polícia Federal fez uma operação na casa do Oswaldo Eustáquio e a filha dele estava escondendo um dos celulares e ela foi alvo de uma revista feita por uma policial, uma mulher, uma policial feminina, na filha de Oswaldo Eustáquio, porque o fato dela ser menor de idade não pode servir para esconder provas. E aí a Polícia Federal foi ao Conselho Tutelar porque o Oswaldo Eustáquio e a família dele, e bolsonaristas, disseram que a menina tinha sido molestada pela Polícia Federal, uma história maluca, não é? E aí o Conselho Tutelar elaborou um documento sobre a situação da filha do Oswaldo Eustáquio e, enquanto isso, a mãe da menina e a esposa de Eustáquio, Sandra Mara Wolff, em Brasília, ela disse que, agora ela diz que o Oswaldo Eustáquio preferiu defender o Bolsonaro a defender o casamento com ele, com ela, não é? E essa história é muito impressionante. Ela foi depor na Polícia Federal, o interrogatório durou 3 horas e meia na sede da Polícia Federal, e investigadores questionaram a então esposa dele, a então já ex-esposa dele, sobre o relacionamento do casal. Eles estavam separados, porque ela dizia para ele para largar o Bolsonaro, e o Bolsonaro e o Oswaldo Eustáquio não queria saber de largar o Bolsonaro e desistir das atividades políticas. E agora ela pediu divórcio, né? Ela pediu divórcio e ele diz que é o primeiro, ele se orgulha em dizer, olha só, que é o primeiro divórcio do Brasil por causa de Bolsonaro. E ele diz isso com orgulho. Depois de se divorciar a pedido de Sandra Terena, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio associa o fim de seu relacionamento conjugal a Jair Bolsonaro. Oswaldo Eustáquio está há mais de um ano morando na Espanha com 2 filhos de 10 e 11 anos, onde pediu asilo político. Sua então mulher, Sandra, e a outra filha do casal moram em Brasília. A adolescente, inclusive, está com o passaporte retido. Em seu depoimento recente à Polícia Federal, ela alegou que pediram o divórcio litigioso porque Eustáquio optou por defender Bolsonaro e a direita no casamento. O Eustáquio vinha tentando ajustar o relacionamento de 20 anos, mas foi surpreendido com a decisão liminar de um juiz de Brasília autorizando a separação. Ele considera que a apreensão da PF foi a gota d'água para acabar com a relação deles e associa o término ao primeiro divórcio por causa de Bolsonaro. Diz o blogueiro, há quase 5 anos vivendo entre a prisão e o exílio, sem dúvida essa é minha maior derrota. Recebo notícia do divórcio com o mesmo sentimento de ter uma perna amputada. Não custou caro, custou tudo, mas sigo firme a caminho do meu propósito na luta pela liberdade da nação. Da nação uma ova, pela liberdade de Bolsonaro. Tanto que ele mesmo diz que é o primeiro divórcio por causa do Bolsonaro, não por causa da nação. Você vê que ele se contradiz nessa história. E essa é a história de Bolsonaro. Você tem gente que... Tem um deputado, por exemplo, que ameaçou o STF, está preso até hoje, agora parece que vai passar por regime semi-aberto, ameaçou, inclusive, de morte ministros do Supremo. Você tem centenas, até milhares de pessoas que foram depredar Brasília, tentar ajudar a dar um golpe de Estado a serviço de Bolsonaro, gente que cometeu toda sorte de crimes, traficou joias, tentou entrar com joias ilegalmente no Brasil, falsificou cartão de vacina. Você tem um ex-delegado da Polícia Federal
que usou a ABIN para atender às ordens de Bolsonaro. Bolsonaro abandonou a todos eles. E agora você tem alguém que trocou literalmente a esposa por Bolsonaro. Espero que sejam felizes para sempre, ele e Bolsonaro, vendo o sol nascer quadrado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.